Fake life, uma das grandes máscaras do nosso tempo. Uma vida linda, viagens pelo Brasil, empresas faturando muito, ministérios acontecendo, famílias incríveis. Tudo aquilo que a rede social consegue produzir da melhor forma possível para a gente demonstrar nossa vida da forma que a gente quiser. Conforme o tempo está passando, nós estamos nos tornando craques em ter uma fake life. Uma vida que é perfeita aos olhos de todos aqui, mas que na verdade esconde a verdade sobre nós. Isso bate de frente com a mensagem do Reino de Deus, porque ela é justamente sobre a verdade sobre nós, sobre nossos erros, sobre aquilo que nós não conseguimos fazer, sobre aquilo que nós reconhecemos que nós somos fracos e não fortes, de coisas que nós não temos mérito sobre elas, mas que foi a graça de Deus que fez por nós. Essa vida que a internet tem nos ensinado a viver é justamente um tipo de vida que vai totalmente contra o Reino de Deus, que busca a transparência, a verdade sobre nós. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve aqui, deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ir mais longe, a mensagem do Reino de Deus chegar para mais pessoas. E eu gravei esse vídeo justamente porque eu tenho percebido que a gente tem vivido uma vida, né? Não as pessoas, eu, outras pessoas, né? Sempre me incluo em tudo isso que eu percebo, de que a gente tem vivido uma vida um pouco fake, né? Uma fake life, uma vida de mentira, uma vida falsa, uma vida que não é real, mas a vida que a gente quer mostrar, a vida que é mais bonita, é mais clicável, é mais compartilhável, é mais comentada, é mais desejada do que a vida real, do que a vida que nós realmente vivemos. E é meu objetivo com esse vídeo é ajudar eu e você a conseguir caminhar um pouquinho mais próximo da verdade da Bíblia, com relação à vida que nós temos vivido e viver uma vida real, uma vida que nós realmente podemos ser quem nós somos e não buscamos viver uma falsidade por um pertencimento ou por um ego, né, de tentar ser desejado por aí na internet. A internet, na verdade, só potencializou aquilo que a gente já vivia antes dela. Seria mentira eu dizer que antes as marcas já não trabalhavam para gerar desejo, pertencimento, comunidade. E hoje não só as marcas, mas como pessoas marcas, né? Brand personas são pessoas que você quer ser como elas, quer pertencer à comunidade delas, quer viver a vida que elas vivem. E quantos de nós não queremos isso? Quantos de nós não queremos a melhor roupa, o melhor relógio, andar no estilo certo, falar as palavras certas, se encaixar, essa busca que nós temos de nos encaixar dentro das comunidades. O problema é que, eu não sei você, mas cada vez mais nós estamos deixando de ser nós mesmos, cada vez mais nós estamos deixando de ser reais, cada vez mais nós não queremos dizer o que nós pensamos, o que nós acreditamos, porque se nós fizermos isso, nós vamos deixar de pertencer, nós vamos deixar de fazer parte, nós vamos deixar de seguir o ritmo que a manada tem seguido. Então nós acabamos querendo entrar nas trends, querendo fazer as postagens certas, do jeito certo, com a imagem certa, com o filtro certo, para que a gente pareça ser uma coisa próxima daquilo que a gente vê, mas que na verdade é bem longe do que a gente é. Isso é um desejo humano, né? A gente deseja pertencer, a gente deseja fazer parte. É por isso que existem cidades, comunidades, bairros, clube da luta, clube do livro, clube da corrida, clube não sei do que, clube da moda, qualquer clube que você queira fazer parte. Existem todas essas coisas e nós queremos fazer parte disso. E é natural, é normal, nós fomos criados por Deus para viver juntos, para viver em comunidade. O problema é que nós acabamos tentando viver a vida que as pessoas dizem ter. E esse é o grande problema, não é você querer ter alguma coisa, né? Você admirar alguma pessoa, você respeitar alguém. O problema é que hoje em dia, a maioria das pessoas é uma fake life. Elas demonstram uma vida que não é uma vida real, não é a vida verdadeira. Hoje todo mundo tem shape. Aí quando você vai descobrir, o shape deles é fruto do manjaro, o shape deles é fruto de testosterona, que eles tomaram externamente. Não foi da disciplina real, não foi da dedicação, não foi do esforço. Muita gente fala, eu já vi muitos empresários falando de faturamento, mas as suas empresas não têm lucro. Então faturam muito, mas não lucram nada. Do que adianta uma empresa que não é lucrativa? Muitas pessoas que dizem estarem felizes nas suas famílias, mas quando a gente chega lá para conversar, eles estão querendo divorciar, o casamento está acabando, os filhos odeiam os pais, odeiam a igreja. Igrejas que nós falamos de todas as coisas boas que nós estamos fazendo, mas que não tem fruto real, as pessoas se odeiam, só tem inveja, ciúmes. Parece a igreja de Coríntios, em que eles só brigavam entre si. Quantas vezes a nossa volta e a nossa vida não está desse jeito? Por quê? Porque nós desejamos
a vida dos outros. O problema é que essa vida é falsa. E o problema dessa vida falsa é que hoje tudo é marketing, tudo é brand pessoal. Tudo é o que as pessoas vão pensar de mim, então eu me visto para que elas pensem alguma coisa, eu falo de um jeito para que elas pensem alguma coisa, eu uso coisas, eu compro coisas para que as pessoas pensem sobre mim, algo que eu quero que elas pensem. Mas a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade que o reino de Deus nos propõe é uma alegria em que nós podemos ser quem nós somos, em que nós podemos ser subjetivos, em que nós podemos ser únicos. Então, enquanto todos estão querendo ser todo mundo, Deus está chamando cada um de nós para sermos únicos. E eu acho que essa, para mim, é a causa do caos, tá? Eu acho que essa é a causa do caos. Eu até brinquei outro dia, né? Eu admiro muito algumas pessoas, mas eu fui vendo alguns jovens que muitas vezes eles não querem a missão, eles querem aquela pessoa que eles gostam. Eles querem ser um Luca Martini da vida, eles querem ser um Israel Subirá, eles querem ser um Alessandro Vilas Boas. Assim como eu já quis ser um Luciano Subirá, um Leandro Barreto, um Mark Schubert, pessoas que eu admiro e respeito, pessoas que me ensinaram praticamente tudo o que eu sei. Mas se eu tentasse continuar a ser eles, ou às vezes até querendo o prestígio que eles têm, dificilmente eu vou conseguir ser quem eu sou. Dificilmente eu vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim, porque aquilo que Deus tem para você está atrelado à identidade que Ele te deu. Se você vive longe dessa identidade, dificilmente você vai conseguir viver o propósito dele, mas vai ficar tentando viver ou replicar o propósito de outras pessoas. Então essa causa do caos é que quando eu olho para os jovens, eles falam coisas que os outros falam, eles dizem aquilo que os outros dizem, mas eles não produziram nada, eles não fazem nada, não há nada que foi criado por eles. E não quer dizer que a gente não não vou ser idiota aqui e dizer que os nossos pensamentos não são formulados por outras pessoas. Eu leio muitos livros, leio muito a Bíblia. É lógico que eu sou influenciado por esse pensamento, eu sou influenciado pelas coisas que estão ali. Mas uma coisa é você ser influenciado, outra coisa é você querer ser aquela pessoa e não ser você. E isso tem feito a gente querer viver uma vida que é falsa. Então eu vejo pessoas se endividando, eu vejo pessoas fazendo viagens, comprando coisas que no fim das contas é só para mostrar para outras pessoas e não porque elas realmente queriam passar tempo com a família delas, até porque para elas é um pé no saco estar com a família. A vida verdadeira que Cristo tem para nós é uma vida de transparência, uma vida de verdade, uma vida de uma identidade real, porque se a nossa identidade está atrelada ao nosso propósito e a gente fica tentando viver o propósito dos outros, tentando ser quem os outros são, nós não vamos viver o nosso propósito. Porque para viver o nosso propósito em Deus, nós precisamos deixar que Deus forme em nós a identidade dele, a identidade que ele quer colocar em nós, para que nós sejamos únicos e não vivamos uma vida que é falsa, uma vida que não é a nossa, mas uma vida que foi formada em Cristo. Então Cristo quer formar uma vida em você e em mim. Cristo quer fazer com que nós tenhamos as histórias. Eu gosto muito do que Paulo fala, né? Gálatas, se eu não me engano, ele fala assim, que ninguém mais me perturbe, né? Basicamente Paulo está falando, ninguém me enche o saco mais. Porque eu carrego em meu corpo as marcas do Evangelho. Ele está querendo dizer, gente, olha para mim. Olha por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que eu sofri. Realmente vocês vão dizer isso para mim? E que Paulo está dizendo, eu tenho fruto nisso, eu não sou alguém que está falando sobre as coisas ou que estudou um monte de coisas, eu estava lá. Eu estava lá. E quantas vezes é por isso que eu sou muito contra, cara, você usar coisas que elas enganam. Por exemplo, você tomar uma texto para ficar muito forte, sem ser competidor, ou porque você está com baixa testosterona, você tomar manjaro sem ser imenso de gordo, só por uma questão estética, porque você tem preguiça de fazer dieta. Porque essas coisas, elas dão um resultado falso. Porque no fim das contas, aquilo não mudou você. Aquilo não melhorou você. Você não evoluiu, você não teve que aprender coisas, você simplesmente tomou alguma coisa que fez você chegar naquele resultado sem esforço nenhum. Um atalho, né? Como se você tivesse chegado lá sem merecimento nenhum. Ah, Guilherme, mas é a graça de Deus. Não, a graça de Deus é uma coisa, mas a nossa vida é de semeadura e colheita. E é como se a gente não semeasse mais. A gente simplesmente quer que o fruto nasça sem plantar mais nada. E esse para mim é o grande problema.
que nos leva a viver uma vida em que eu quero ter uma foto bonita com a minha família, mas não quero passar tempo com meu filho. Eu quero ter uma foto linda com a minha esposa, mas nós dois não aguentamos ficar no mesmo lugar. Eu quero mostrar e ter um carrão, morar num super apartamento, enquanto a minha empresa não está lucrativa. A empresa não tem fluxo de caixa. Você tem que ficar emprestando dinheiro do banco para conseguir fazer a sua empresa funcionar. Eu tenho negócios e eu sempre tento mostrar a realidade do meu negócio para as pessoas. Eu falo, ó, tá legal, tá funcionando, mas tem isso, tem isso, tem isso. Ainda estamos conquistando isso e aquilo. Por quê? Porque senão é muito fácil, cara, você vender seu peixe para alguém. É muito fácil você parecer ser alguém que você não é. E não foi para esse lugar que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um lugar de humildade, para um lugar de verdade, para um lugar de realidade, em que a gente diz os nossos medos, em que a gente diz sobre os nossos temores, sobre aquilo que a gente não é bom, sobre aquilo que a gente tem buscado, porque Deus não se importa com essas coisas, mas o homem se importa em parecer alguma coisa. Deus sabe a verdade do nosso coração. E o que eu quero encorajar você é, seja de verdade, seja uma pessoa que vive na sua identidade em Deus. Não tente ser os outros, não busque ser alguém, não busque a missão de alguém, mas busque em Deus a sua missão, o que Deus tem para a sua vida. E fique nesse lugar até Deus te disser o que fazer. Não sai de lá porque você está vendo outros fazerem. Não sai de lá porque você vê o prestígio que as pessoas estão ganhando vivendo o propósito delas. Mas foque no seu, faça o seu. Busque frutos da eternidade e não só os frutos dessa terra. Porque se nós queremos os frutos dessa terra, não precisamos o da eternidade, porque já recebemos a recompensa aqui, como diz a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente quer os aplausos, a gente quer o reconhecimento, a gente quer que as pessoas vejam como, nós somos incríveis e e esquece que o nosso objetivo é a eternidade. O nosso objetivo é uma vida em que o Senhor nos conhece, em que o Senhor sabe exatamente como nós somos e nós temos uma vida de intimidade com Ele, uma vida real. O meu convite para nós aqui é para que a gente viva uma vida real, uma vida em que na internet nós somos uma coisa, mas em casa nós somos a mesma coisa. De que nós, nas conversas, nas mesas, nós somos a mesma pessoa, em qualquer lugar. Nós não precisamos parecer alguém, nós não precisamos ter que fingir que nós estamos interessados em um assunto. Nós não precisamos fazer coisas que nós não queremos só para a comunidade nos aceitar. Eu prefiro ser aceito por Cristo. Eu prefiro viver em verdade. Viver na identidade que Deus me deu e continuar buscando esse lugar, do que viver por aí com uma vida falsa. Uma vida que na verdade a gente odeia, mas a gente faz para poder parecer alguma coisa. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo e a gente se vê. Falou!